seja muito bem-vindo. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo a gente vai corrigir a prova aplicada pela UFPR para a Câmara Municipal de Curitiba no ano de 2020. Esse cargo é para o cargo de técnico administrativo. Você pode pensar nessa prova como provas para cargos de ensino médio, tá? O título lá da prova é Raciocínio Matemático. A Universidade Federal do Paraná coloca esse título quando mistura raciocínio lógico e matemática. Vamos à solução dessas questões. A primeira questão fala assim: um scanner foi programado para cada cópia reduzir 20% do tamanho original de um documento. Uma cópia foi feita nessas condições. Em seguida, essa cópia passou pelo mesmo processo mais uma vez. Como consequência disso, uma nova redução de 20% foi aplicada. E assim sucessivamente outras vezes. Qual é o número mínimo de reproduções para que a cópia fique menor que 40% do documento original? Muito cuidado, que dá uma vontade de fazer assim, ó, 20% primeira, mais 20%, 40% na segunda, mais 20%, 60% na terceira e assim por diante. Cuidado que não é assim que a gente faz esse exercício. Eu vou colocar aqui, não faz muito sentido, mas para ficar fácil da gente pensar. Que a medida aqui, que a dimensão é 100 centímetros. Vamos pensar assim, 100 centímetros quadrados. Quando a gente reduz 20%, então vai ser a minha primeira redução de 20%. Na verdade, 100 menos 20% vai dar 80. Minha primeira redução, vou chamar aqui de primeira. A segunda também vai ser 20%. Porém, vai ser 20% de 80. 20% de 80 é 16. Então, a gente vai fazer 80 menos 16. Isso dá 64. Vou reduzir mais 20%. Eu quero chegar em 40%. Então, vai ser minha terceira redução. Eu vou tirar aqui, ó, 20%. 20% de quem? Do 64. 20% do 64 vai dar 7 e 20. Então, eu vou fazer aqui, ó, 64 menos 7,20. Isso aqui vai dar 51. Opa, 7,80, né, prof? Não erra a conta, não. 7,80. Isso aqui vai dar 51,20. Vou fazer aqui menos 20%. Quando eu faço menos 20%, eu já estou na minha quarta redução. 51,20 menos 20%, vou colar aqui que essa continha eu fiz. 40,96. Ou seja, eu cheguei em 40%, mas ele quer menor que 40%. Então, eu vou ter que reduzir mais uma vez, pela quinta vez. Quando eu chegar na quinta vez, vai chegar em 32%. Olha só, vamos acompanhar o raciocínio de novo? A gente intuitivamente pensa assim, ó, eu quero chegar em 40%, vou fazer 3 reduções de 20%. Mas a gente tem que observar que ela vai reduzir 20% do tamanho anterior, não do tamanho original. Então, foi isso que eu fui fazendo, ó. Se começar com 100, a primeira redução, ela tá aí para 80. A segunda redução, a gente não considera a primeira, a gente considera a segunda. Então, quando eu chegar no terceiro tamanho, vamos dizer assim, eu tirei 20% do 80, não do 100. Por isso que dá essa diferença. E por isso que eu fui colocando essas continhas aqui, ó. O 20% do 80 é 16. Então, ela ficou com um tamanho de 64 em relação ao 100 original. Vou reduzir mais 20%. Chegou em 51,20. Depois reduzir mais 20%, chegou em 40,96. O objetivo dele é ficar menor que 40. Aí aqui, ó, eu tive que fazer mais um. 20% de 40,96 vai dar aproximadamente aqui 32. Então, eu fiz aqui, ó, quantas reduções a gente precisou fazer para ficar um número menor que 40. O número menor que 40 é esse. O número de reduções que eu precisei fazer, 5 reduções. Questão de porcentagem é sempre bom para concurso, tá? Fica sempre de olho nisso. Próxima questão, considere a tabela de números reais ao lado. A soma desses valores é igual. É fazer conta aqui, tá, pessoal? Ó,
esse primeiro valor aqui, π elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Vou pular essa segunda linha, vou aqui, ó. Elevar a meio é tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada do 4 é 2. Vou voltar aqui agora, ó. O que significa essa fração? Isso aqui é o que a gente chama de número misto. O 1 está aqui na barrinha da fração. A gente multiplica e soma. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4 terços. Então, o que a gente tem? Ó, vai ficar 2 menos 4 terços. Isso aqui vai ficar 2 terços. Essa vai ser a ideia. Ó, tira o mínimo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Lembra dessas regrinhas? Eu tenho um vídeo aqui falando sobre as regras com frações. Aqui também é um número misto. Ó, você pode multiplicar 7 vezes 3, 3 vezes 7, 21, mais 2, 23 sobre 3. Tá negativo? Só repete o negativo. E por último isso aqui, ó, o 0,333. Dízimas periódicas. Para dízima periódica, eu faço aqui, ó, 3 sobre 9. 3 sobre 9, 1 terço. O que significa isso? Vou puxar aqui para baixo, ó. Vou puxar para cá, na verdade. 2 vezes 8 elevado a 1 terço. Elevar a 1 terço é tirar a raiz cúbica de 8. Quando eu faço a raiz cúbica de 8, é o próprio 2. Então, 2 vezes 2, 4. Olha que bagunça que ficou aqui, ó. Eu vou somar 1 mais 2 terços, mais 2, menos 20 terços, mais 4. Vamos somar? 1 mais 2 terços, mais 2, menos 23 sobre 3, mais 4. Olha como eu gosto de somar isso. Os inteiros primeiro, fica mais fácil. 1 mais 2, mais 4. 7. E eu vou fazer aqui, ó, mais 2 terços, menos 23 terços. Como o denominador é o mesmo, eu posso fazer a subtração aqui normal. Vai ficar 7 menos 21 terços. 2 menos 23. E 21 dividido por 3 é 7. Então, ficou 7 menos 7, que é 0. A alternativa certa aqui é a alternativa D. Questão para lembrar da matemática básica. É chatinho, mas eu tenho todos esses vídeos aqui no meu canal. Propriedades de potência, operações com frações e dízimas periódicas. Assiste, não deixe de dar uma olhadinha nesses vídeos, que apesar de ter muito tempo, se a gente fica muito tempo sem estudar, a gente esquece. Na hora que você começa a rever os exemplos, você lembra. Joia? Questão 3 aqui. Um determinado tipo de ração utiliza milho em parte de sua composição. Em um primeiro recipiente, há uma mistura básica contendo 10% de milho. Em um segundo recipiente, há uma mistura contendo 50% de milho. Quantos quilos da mistura do primeiro recipiente devem ser tomados para preparar 8 quilos de uma mistura com 20% de milho? Eu, particularmente, demorei a entender essa questão. Tá? Eu achei que ela ficou mal explicada, eu não gostei muito dessa ideia, não. Porque ele fala assim, ó, a mistura 1, 10% é milho, o resto é outras substâncias. A mistura 2, 50% é milho, o resto é outras substâncias. Ele quer fazer uma mistura aqui, para mim essa foi a parte que ele explicou mal. Tá? Ele quer fazer uma outra mistura aqui, 8 quilos dessa mistura, vai ser uma terceira, que ele vai juntar parte da mistura 1 com parte da mistura 2. Para mim isso não tinha ficado tão claro na primeira vez que eu li. E ele fala que essa nova mistura aqui tem que ter 20% de milho. Então vai ser 20% dos 8 quilos, que é o total da mistura. Isso aqui vai dar 1,6. Ou seja, aqui eu vou ter 1,6 quilos de milho e o resto a gente vai ser de outras substâncias. Essa vai ser a nossa primeira ideia. O que eu vou fazer? Ó, eu vou chamar aqui P de primeira mistura. Eu deveria chamar de S segunda, mas meu S e o 5 são muito parecidos. Então, vou forçar a barra aqui, vou chamar de C. Imagina que segunda aí é com C, só para a gente não misturar essas letrinhas. O que significa? Ó, eu vou ter que colocar um tanto da primeira mistura com um tanto da segunda mistura
e tem que dar 8 quilos. Isso é misturado, tudo, independente de ter milho ou não. Essa vai ser a minha ideia. Agora, milho. Eu vou ter que pegar um tanto de milho da primeira mistura, um tanto de milho da segunda mistura, que vai dar esse 1,6 de milho, que é o que interessa pra gente. Como que a gente representa isso? Eu vou representar dessa maneira. 10% da primeira mistura. 10% é 10 sobre 100 vezes a primeira mistura. Isso dá 0,1 P. Para a segunda mistura, o que vai ser? 50% da segunda mistura. 50% é metade. Pode colocar o 0,5 ou colocar meio, o que você achar mais fácil. Da segunda mistura. O que quer dizer isso? Quanto de milho que eu tenho na primeira mistura? 0,1 do total que eu pegar. Quanto de milho que eu tenho da segunda mistura? 0,5 do total que eu pegar. Quanto de milho tem que dar no total? 1,6. Essa vai ser a ideia e aí eu vou resolver esse sisteminha aqui. Como eu comentei, eu não achei essa questão tão simples. Eu achei o enunciado dela um pouco confuso. Demorei um pouquinho. Na verdade, nem demorei a entender. Fiz com insegurança para ver se tinha resposta, para ver se era isso mesmo. Eu não acho legal cair esse tipo de questão em prova, mas a ideia é essa certinha. E resolver um sistema. Resolver sistema, para quem está estudando para uma prova, é um assunto importante de treinar, tá? Outras provas da UFPR caiu o sistema. Apesar de que o texto aqui não ficou legal, é uma boa questão para a gente treinar. Eu vou multiplicar essa equação aqui de baixo por 10. Olha como é que ela vai ficar, P mais 5C igual a 16. Por que eu multipliquei por 10? Só para sair da vírgula. Não gosto de fazer conta com vírgula. Essa de cima aqui eu vou multiplicar por menos 5. Como é que vai ficar? Menos 5P menos 5C igual a menos 40. Por que eu fiz isso? Quando eu faço isso, eu cheguei nesse sistema aqui, facinho de resolver. Vai ficar 4P igual a 24. Ficaria menos, já tirei o menos, igual a 24. O P aqui, então, é igual a 6. Consigo resolver sem muita dificuldade. Vamos só conferir, se o P vale 6. Vou colocar aqui, 6. O C tem que valer 2 para fechar 8. Vamos ver se dá certinho? Se o P vale 6, o C vale 2. 0,1 vezes 6, 0,6. 0,5 vezes 2, 1. 0,6 mais 1 é 1,6. É isso que ele está pedindo. Quantos quilos da primeira mistura a gente vai ter que colocar? 6 quilos da primeira e 2 quilos da segunda. Uma questão complicadinha de início, mas eu acho que depois que está pronto, que você resolve o sistema, que você entende essa ideia, fica mais simples de entender, de resolver essa questão. E se você for fazer uma prova que caiu uma questão parecida, você consegue ter esse raciocínio. Esse é o objetivo de resolver questões da sua banca. Joia? Questão 4. Também achei uma questão um pouquinho puxada, mas com coisa bem interessante aqui para a gente analisar. Uma esfera está mergulhada em um tanque com formato cilíndrico. O volume restante no tanque está completamente preenchido com água, como mostra a figura. O raio, tanto da esfera como do cilindro, é R, e a altura do cilindro é de 2R. Se a esfera for retirada do tanque, como indicada na figura, a altura H do nível da água que corresponderá a que fração da altura do cilindro? Vamos com bastante calma. Eu vou fazer de um jeito aqui que eu acho mais simples. Se fosse prova aberta, por exemplo, você não ia poder fazer isso, mas eu vou fazer aqui que eu acho que vai ficar mais simples de você entender e depois eu faço da maneira que quem preparou essa questão esperava que você resolvesse, tá? Olha o que ele fez. Ele colocou uma bolinha, uma esfera dentro do cilindro e preencheu com água. Tá aqui na primeira figura. Na segunda figura, o que ele está indicando para a gente é o seguinte, se eu tirar a bolinha, sobra um restinho de água. Ele quer saber que alturinha que esse restinho de água vai atingir ali. Então, vamos com calma, Eu vou inventar, tá? Eu estou inventando e daqui a pouco eu te explico por quê. Que o raio é igual a 3.
Eu vou fazer isso para facilitar os cálculos e depois a gente vai conversar algumas coisas aqui. Se eu inventei que o raio é 3, a altura é 2R, vai ser 6. Então, eu vou calcular o volume do cilindro. Decoreba de fórmula. A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Eu assumindo esse raio como 3 e a altura como 6, fica fácil de fazer essa conta. Π vezes 3 ao quadrado, vezes 6. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 6, 54 π centímetros quadrados. Essa vai ser a nossa ideia, tá? Centímetros cúbicos. Deixa o volume quietinho aqui. E eu tenho o volume da esfera. Decoreba de fórmula. 4π r ao cubo sobre 3. Eu fiz uma live falando sobre esses assuntos. Se você quiser aprender mais um pouquinho, não lembro se é live 2, live 3, tem aqui no canal. O volume da esfera, seguindo a minha linha de raciocínio ali. 4π r ao cubo, 3 ao cubo, dividido por 3. A gente pode simplificar 3 com 3, sobra 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, vezes 4, 36π centímetros cúbicos. O que significa isso? O volume do cilindro todo é 54π. Da esfera toda, 36π. Aqui dentro, eu tenho esfera mais água para fechar o volume do cilindro. Ou seja, quem que é o volume de água aqui? É o volume total, que é o volume do cilindro, 54π, menos o volume da esfera, 36π. Ou seja, o volume total vai ser 18 menos 54. Falei a resposta. 54 menos 18. Eita, Eleonora, concentra. 54 menos 36, que é 18. Falei a resposta aí 2 vezes, fiz o cálculo mentalmente. Vamos recapitular? Isso aqui, é como se fosse o meu volume total. O volume do cilindro, o raio e a altura dele. O volume da esfera é esse. Como no cilindro, dentro do cilindro, só tem água e esfera, significa que eu tive que fazer o volume total menos o da esfera. É exatamente essa situação. Se eu tirar a esfera de lá, o que sobra? A água. Essa vai ser a ideia. Tá? Então, primeira ideia que a gente vai ter que pegar. Com isso, a gente vai fazer uma segunda coisa. Não é isso que ele está me pedindo, qual que é o volume. Ele está me pedindo a altura. E aí que vem o pulo do gato aqui, Essa água que está aqui no fundo, observa que ela é um cilindro, só que mais baixinho. Então, quem que vai ser o volume da água? O volume do cilindro. Π r ao quadrado vezes esse Hzinho. Essa vai ser a ideia. Quem que é o volume da água se a gente comparar com a esfera? 18π. Vamos recapitular? Pela fórmula, o volume da água é o volume de um cilindro. Volume de cilindro, πr ao quadrado H. Pela situação, pelo desenho que a gente está vendo aqui, quem que é o volume da água? O total menos da esfera. A gente fez essa conta, 18π. Então, essas coisas são iguais. Dá para cancelar o π com π. O raio do cilindro é 3, então 3 ao quadrado vezes H é igual a 18. 9H é igual a 18, significa que o H é igual a 2. Então, eu achei aqui, que o H vale 2. Eu achei esse valor porque eu inventei valores, tá? Tô inventando, que eu acho que fica mais fácil da gente perceber as ideias. Depois a gente vai fazer sem inventar. Olha o que ele pede pra gente. O raio, tanto da esfera como do cilindro, é R, a altura do cilindro é 2R. Se a esfera for retirada do tanque, como indicado na figura, a altura H do nível da água corresponderá a que fração da altura do cilindro? Quem que é minha altura H? 2. Quem que é minha altura do cilindro? 6. Ele quer isso na forma de fração? 1/3. Ah, Leonora, mas deu certo porque você já sabia a resposta ou qualquer valor que você escolher dá certo? Qualquer valor que eu escolher deu certo. Por que eu escolhi o 3? Para cortar fração aqui,
porque eu sabia que o volume da esfera era dividido por 3, então eu escolhi o 3 para simplificar. Mas qualquer valor que você tivesse escolhido ia dar certo. Tá? Então, é uma forma de resolver, sim. Vale a pena fazer isso? Vale a pena aprender a fazer dessa maneira? Vale. Tá? O que nós vamos fazer agora? Vou fazer a maneira certinha, sem inventar valores. Mas o raciocínio é o mesmo. Quem que é o volume total? É o volume do cilindro. Quem que é o volume do cilindro? Ó, π, só colocar 2 pontinhos aqui. πr ao quadrado H. Olha quem que vai ser, ó. O R a gente não sabe quanto que é, continua R. O H é 2R. Quando eu faço isso, olha quem que é meu volume total. π, 2π, vou deixar bonitinho aqui, ó, número primeiro. 2 vezes π, R ao quadrado vezes R, R ao cubo. Seria uma saída, tá? Quem que é o volume da esfera? Jogar na fórmula. 4/3 de π, R ao cubo. Observe que aqui não dá para fazer nada, não tem nada para a gente substituir. Quem que seria o volume da água? Mesma coisa que eu fiz aqui, o total menos a esfera. 2π R ao cubo menos 4π R ao cubo sobre 3. Faz essas continhas, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, subtrai, vai dar 2π R ao cubo sobre 3. Esse seria o nosso volume da água. Mesma ideia, ó, o volume da água é o mesmo volume desse cilindro pequenininho aqui. Vou continuar aqui na frente, ó. O volume da água, comparando o cilindro com esfera, 2πr ao cubo sobre 3. Olhando no desenho, é π vezes o r ao cubo vezes o hzinho, vezes o r ao quadrado, cuidado, professora, vezes o hzinho. Dá para simplificar o π com o π. R ao cubo dá para simplificar com R ao quadrado. Desse lado sobra 2R sobre 3 e aqui a gente vai ficar com uma altura H. Então, essa é a minha altura. H igual a 2R sobre 3. Olha como fica mais feio esse resultado. Tá? Ele quer a fração H sobre a altura total, 2R. Então, olha aqui que a gente vai ficar, ó, 2R sobre 3 sobre 2R. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai cortar o 2R com 2R, dá 1/3, que é a nossa resposta certa. Por que eu gosto de inventar valores? Eu acho que fica mais fácil da gente raciocinar. Observa que o esquema que eu fiz foi o mesmo. Calculei o volume total, que é o cilindro grande, calculei o volume da esfera, subtraí, virou o volume de água. A água é tanto esse volume quanto o cilindro pequenininho. Igualei os dois. Mas observa como que com números fica mais visível para a gente, fica mais fácil da gente entender. Então eu deixo essa dica. É uma questão objetiva, você não precisa de fazer uma questão discursiva ali. É uma boa questão para você treinar essas coisas, tá? Escolhe um valor fácil de fazer conta, não vai escolher 300, 555, que você vai ter que ficar fazendo conta com isso. Escolhe valores menores, valores que não geram fração para você, que não geram número decimal, para você fazer. Joia? Para finalizar essa provinha, questão 5. Carros e motos estão estacionados em um pátio. O número de carros está para o de motos em uma razão de 5/2, respectivamente. Se outras motos forem estacionadas nesse pátio, a razão entre o número de carros e motos passa a ser de 5/6, respectivamente. Quantos carros estão no pátio? Então, ó, ele fala assim, ó, o número de carros está para o número de motos, uma razão de 5/2. Então, ó, carros para motos, a razão é fração, 5/2. E aí ele fala assim, ó, se outras 20 motos forem estacionadas, então, ó, motos mais 20, ele não falou nada de carros, então carros continua C. A razão entre o número de carros e motos passa de ser de 5/6. Ele quer saber quantos carros tem. 2 letrinhas, 2 equações, vou resolver um sistema. Eu não gosto de trabalhar com fração, eu já substituo direto, ó, 2C
igual a 5m. Vou multiplicar cruzado aqui também, ó, 6c. O 5 vai multiplicar tudo. 5 que multiplica m mais 20. Então, vai ficar aqui, ó, 6c é igual a 5m mais 100. Significa que o nosso sistema, na verdade, ó, melhorou bem. Eu tirei as frações. 2c igual a 5m e 6c igual a 5m mais 100. Em vez de resolver esse sistema com fração, eu vou resolver esse aqui que fica mais simples. E olha como eles facilitaram aqui pra gente, ó. 5m e 5m. O 5m vale 2c. Então, você já pode substituir aqui direto, usar o método da substituição, ó. 6c é igual a 2c mais 100. Troquei o 5m pelo 2c. 4c igual a 100. 100 dividido por 4, o c é igual a 25. Essa vai ser a nossa ideia. Tá? Se eu quisesse saber o número de motos, era só eu substituir aqui. 5c, 2 vezes 25, que dá 50. O número de motos aqui, 10. Porém, ele está perguntando quantos carros estão estacionados. Número de carros, 25. Com isso, a gente finalizou essa prova. Eleonora, o que você acha legal pegar nessa prova? O que você acha que é bobagem? Treinar esses probleminhas com sistemas. Aparece bastante. Treinar porcentagem. Também acho bem legal treinar porcentagem. E dar uma olhada na matemática básica. Essas regrinhas com frações, dízimas. Dá uma olhada nisso. Reveja isso. Ah, Eleonora, e essa questão de geometria espacial? Essa questão 4 aqui? É uma boa questão, mas não seria o tipo de questão que eu perderia mais tempo na prova, não. Eu quero que você observe que as questões da Federal do Paraná, as provinhas, em geral, vêm com uma questão mais puxada, uma mais simples e outras intermediárias. É você treinar isso, aprender a fazer bem a simples e a intermediária. Joia? Bons estudos e até a próxima!